Fala, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje estamos voltando novamente com um Multitudes especial e estamos trazendo um amigo de longa data aqui, um cara fera, o João Bastos, founder da Box Pharma, e um brother que veio de São Paulo aqui, está aproveitando o carnaval e está gravando um pouquinho com a gente. Fala, João. E aí, Cássio, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui e te ver, desde os tempos que eu morei aqui no Rio. Então, um prazer imenso estar aqui. Estava doido para vir, agora conciliou a agenda, deu para casar junto com o Carnaval, então ótimo. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho. A gente recebeu aqui umas informações e, assim, você fez alguns checkpoints até chegar nesse momento da criação da Box Pharma. Eu queria falar um pouquinho do teu começo, da história você vindo de Nova Lima e tal. E aí a gente vai falando um pouquinho de alguns pontos que são importantes depois no meio da conversa. Mas se você pudesse contar um pouquinho para o nosso pessoal aqui, um pouco da sua trajetória vencedora, boa, seria legal. Claro. Eu sou natural de Nova Lima. Nova Lima, para quem não sabe, é uma cidade colada com Belo Horizonte. Então, morei lá até 17 anos. E, posterior, na minha faculdade, eu fui estudar em Ouro Preto. Ouro Preto, acho que quem foi da minha geração, 30 a mais, deve lembrar daquele DVD do Skank clássico e da novela Coração de Estudante. Então, todo mundo da minha... E do carnaval. A galera lembra um pouquinho do carnaval, das festas. E também das festas e isso tudo. Então, era uma cidade de sonhos para o universitário ali de Minas Gerais que eu ia estudar. Inclusive, vai muita gente do interior de São Paulo, etc. Então, eu fui estudar em Ouro Preto. Estudei lá durante 6 anos, demorei um pouquinho para formar. Minha mãe me xingou um pouco. E lá em Ouro Preto tem duas peculiaridades muito legais, que até cruzam hoje com a minha vida. Eu morei na República Checkmate, que era uma república só de farmacêuticos. E Ouro Preto tem um linear de república igual aquelas fraternidades americanas. Então, tem aquele histórico de batalha, etc. E lá foi a primeira faculdade do Brasil. Ela é fundada por Dom Pedro II, e ele traz a primeira escola de engenharia e depois traz a escola de farmácia. Então, tem todo o valor cultural, histórico. Getúlio Vargas estudou lá, uma galera fez parte disso. E tem esse culto de república, um ajuda o outro, etc. E, ao mesmo tempo, na república, que aí conecta um pouco com o carnaval que a gente está vivendo hoje, Ouro Preto tinha os principais carnavais. E nós, nas repúblicas, organizávamos o carnaval. Então, com 20 anos... Estava negociando com a Ambev, estava negociando com marca de bebida e fazendo carnaval faturando 300, 400 mil reais. Então, foi uma escola bem legal para mim. E tem até uma passagem legal. Outro dia eu estava no jantar com um amigo meu, com Coppola, e ele falou, cara, eu vou jantar com o Eike Batista. Aí eu fui jantar com o Eike. Na época da faculdade, tinha a turma do Fundão lá, eu estava na turma do Fundão, tinha um projeto para fazer. A gente não fez nada e mandamos um Twitter para o Eike Batista. Na época ele estava no topo aqui. O mais rico do mundo, etc. A gente mandou um Twitter que queria fazer um evento com ele na faculdade. E como o pai dele tem um histórico de mineração, Ouro Preto, a primeira escola de engenharia, ele acabou topando e ele foi. Então, ele foi para lá, o Eike chega lá na faculdade nossa e todo mundo, os professores, todo mundo em cima do cara, e etc. Só que ele vai no fundo, me procura eu e outra pessoa que chamou e falou, cara... Por que vocês me chamaram, etc. Eu falei, cara, você é o rockstar do momento, tá na Forbes, etc. Ele falou, cara, isso não tem nada a ver. O que vocês têm agora é uma energia de ideias muito nova e etc. Então, o que você tem agora é o mais valioso. E hoje, vendo ele hoje, eu vejo que eu bati um papo agora recentemente com ele. Ele voltou de novo. Ele voltou e ele falou, cara, ele lembrou daquele momento, ele falou, cara, você sabe, tá vendo isso? Aquela energia que você tem no começo de ideia é super valiosa. Então, até depois disso, Ouro Preto foi um pulsante de ideias. Por que eu estou contando isso? Lá em Ouro Preto, eu tinha um Facebook, um site, chamava As Bandas Daqui. Então, todo mundo que tinha banda... pedia para Ouro Preto, muita festa, muita república, a banda pedia, entrava no meu site e pedia. Aí eu comecei a fazer isso. Na época que eu negociava com a Ambev, tinha um cara chamado Fernando Russo. Fernando Russo foi o diretor da Playboy naquele auge das revistas da Sabrina, etc. Playboy era um boom. E o Fernando Russo foi diretor Playboy e Ambev. Então, ele me conheceu nessa época. Quando eu me formo em Ouro Preto, eu vou a São Paulo. E faço um trainee da MCI em Mars. Mars é a empresa de M&M's e a MCI é uma empresa de campanha de incentivo.
O Fernando já estava nessa empresa. Eu fui para lá, trabalhei com ele um tempo. Depois o Fernando sai da empresa e vai montar um fundo que tem até hoje, chama Merakin Fund, que é o fundo que fica em Amsterdã. Esse fundo dele era voltado em coisas de ESG, etc. Só que, como ele estava no começo, ele topou investir em mim. E em São Paulo eu montei Music In, que era aluguel de instrumentos entre músicos. Aí a gente tinha muita peculiaridade que não tinha verba, mas só que na época, startup, há 10 anos atrás, dava tinha muito prêmio para campanhas. Então a gente ganhou prêmio no Chile. Eu nem fui, que eu não tinha dinheiro para passagem. Ganhamos presente. Em Brasília, eu ganhei o prêmio da música brasileira. Se todo mundo der um Google, vai ver meu nome lá. Só que eu não fui receber porque não tinha verba. Mas isso foi bom aprendizado. O Fernando acabou investindo na minha empresa por um tempo, só que nesse meio tempo, a RAP estava vindo para o Brasil. Então a RAP me procura e fala, cara, vem para cá, você vai trabalhar com a gente, etc. Aí eu falei, não, eu estava num conceito muito sou empreendedor, achei que sabia tudo já. Eu acabei, na primeira vez, não indo, só que aí a gente ganhou um prêmio que chama Campus Party, que é um evento de tech, todo mundo conhece. Esse é gigante. Gigante. Aí eu fiquei em terceiro, aí a RAP me chamou de novo, eu fui para a RAP. E eu estava nessa ideia, querendo empreender, ser dono. Realmente, quando eu fui para a RAP, cara, como o processo lá não tinha processo escalabilidade muito alta, eu acabei sendo empreendedor mesmo. Aí eu construí minha carreira. Aí vai um pouco... A RAP eu fui o funcionário mais antigo no Brasil, então mais tempo de casa, então rodei também a América Latina e foi onde que eu fiz minha escola, na RAP. A RAP, então, foi um divisor de água, assim, nessa parte final sua, já para poder começar a criar, vamos dizer, a Box Farm, porque tu saiu da RAP e veio para a Box, não é isso? Total, foi isso. Então, quando eu estava na RAP, eu fui launcher de cidades. O que era o launcher? Eu estava contando até com uns amigos outro dia de Brasília. Eu morei em várias cidades, Brasília, Goiânia, Campinas, então fui rodando. O launcher, o que fazia? A gente ia na cidade, alugava um escritório, contratava 2, 3 pessoas. Na época, estava RAP e Uber, estava aquela confusão que ninguém sabia o que era isso, se era legalizado, não era. Então, o que acontecia? A lei da cidade não aceitava o motoboy, então tinha todo esse boom para ver como é que fazia essa gestão. Então, era um turbilhão, mas só que aprendia muito e etc. Na RAP a RAP estava sempre muito conectado com o que estava fazendo na China ou nos Estados Unidos de app. Então, sempre que... Quando lançou, por exemplo, hoje tem o PicPay, né? A RapPay lançamos isso muito antes, só que até que foi falha porque a RAP tinha muita sessão de crescimento muito rápido, etc. Então, algumas falhas, mas em questão de aprendizado, tudo na RAP chegava primeiro, muito rápido. Porque também é tamanho. A Pay saiu mais fácil. Eu cheguei a pegar um pouco, porque eu conheço o pessoal tanto do original quanto... conheci um dos caras que criou essa parte de premia da Pay, ela já tinha uma estruturação de banco para poder crescer. Vocês estavam estruturando parte de logística e entrega, né? Exato. Que realmente no Brasil hoje é um gargalo até hoje, para todo mundo que é grande. Não adianta você falar de a estruturação logística. Eu tive uma empresa ligada à logística e a gente fazia toda a parte logística da Lojas Americanas e B2W no Rio. Sim. Tanto Apple quanto Apple te entrega 24 horas máxima e as outras. Então, assim, a logística hoje ela é um gargalo ainda e ela é um custo Brasil muito caro. Então, assim, querendo ou não, eu acho que isso deve ter influenciado, porque isso influencia até hoje em Uber, em iFood, todas as plataformas que têm entrega e alguma parte logística, até malha de aviação... Tudo isso acaba pesando na operação. E nos outros países, eu não acredito. Principalmente os países que você falou, que são mais estruturados logisticamente que o Brasil, até pelo tempo de criação. Vamos lá, eu vou começar a perguntar um pouquinho mais profundo de algumas coisas. Tá. Mas, João, você saiu do interior de Minas para se tornar um dos nomes fortes da Rápido no Brasil. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada e como você superou? Eu vou te contar 2 times, mas eu vou te contar o primeiro, quando eu vim fazer trainee aqui. Saí de Minas Gerais, primeira vez que eu vim em São Paulo. Eu não tinha nem terno, meu terno era muito grande, eu coloquei um terno ali na época, eu lembro na Vila Olímpia. Eu cheguei lá e vi aquele tanto de pessoas de roupa social. E o prédio da Heineken, eu fui fazer um trainee lá, o
prédio da Heineken era do mesmo da Dolce Gabbana. Então, subi o prédio, abri o elevador e falei assim, puf, Dolce Gabbana. Eu dei aquele baque. Vi todo mundo com uma roupa bem etiquetada, bem melhor que a minha. Já deu um abalo. Depois eu sento na mesa do trainee da Heineken e todo mundo falando, de onde você veio? Pá, um cara, eu fiz um estágio no Banco Mundial, eu fiz ali, eu falei, cara, o que eu fiz aqui? Como é que eu vou falar? Mas aí eu fui falando do carnaval. Das histórias que você teve de início de empreendedor serial. É diferente. Porque também você tinha que pensar, assim, claro que você não pensa, eu passei um pouco isso, mas a galera fez um trainee de algumas coisas. Você criou algumas coisas do zero e num lugar que eu não tinha. Então, assim, você querendo ou não, eles vão dando mais valor a esse momento. Depois eu vi que isso tinha mais valor que eu ter feito o estágio no Banco Mundial. Sou super feliz de eu ter parado em Ouro Preto e ali eu fiz o Music In, etc. Foi muito melhor. Então, esse foi um dos momentos. E você falou de um segundo... O segundo momento, eu acho que quando eu cheguei na RAP, um momento que foi diferente, eu lembro, eu via talvez ele, né, é um baque, marca minha lembrança, quando a gente... todo mundo acho que assistiu o filme Rede Social do Facebook e mostra aquela cena que eles estão comprando muitos computadores. E na RAP, quando começou, quando era muito dinheiro, a RAP chega até, eu acho que para quem não sabe, foi o primeiro investimento, foi o maior investimento que teve na América Latina com investimento de fora em uma startup. Foi um investimento de 1 bilhão. Então, ao mesmo tempo, tinha muito capital rodando ali. Então, eu lembro que no nosso escritório não tinha água, tinha um galão de 2 litros, você tinha que virar e colocar, mas, ao mesmo tempo, tinha vários computadores da Apple ali, e etc. Acho que aquilo ali marcou que tinha o ato de ter gana, trabalhar, ia vir resultado, mas estava muito desorganizado. Mas a cabeça não fechava e compreendia. Como que esses caras não têm água aqui, mas, ao mesmo tempo, cara, o que tem de computador Apple, que estrutura que é, e etc. Então, outra coisa. O que você aprendeu sobre resiliência e liderança ao trabalhar na RAP que ajudou no crescimento de forma explosiva para os dias de hoje, vamos dizer? A RAP tem uma cultura, é uma empresa colombiana, então ela tem vem de uma lei, um desenho de lei trabalhista diferente do nosso. Ao mesmo tempo, por um lado é bom e um lado ruim, mas, ao mesmo tempo, essa questão de o que é possível fazer e ter gana de acreditar, fazer o impossível, é meio clichê falar isso, mas eles vivem muito isso. E muitas vezes que a gente não conseguia chegar em alguma coisa, fazia. Então, por exemplo, se eu te contar aqui, quando começa Rappi e iFood, o iFood tinha toda exclusividade, a gente não tinha restaurante. Então, tudo que era desenhado, para te dar um exemplo, os restaurantes antes não aceitavam Rappi, porque vamos pegar aqui um McDonald's. McDonald's, ele tinha um iFood e ele não tinha delivery com a Rappi. O que a Rappi fez? Foi lá e colocou o motoboy com cartão e comprou e comprava. O motoboy mesmo tinha cartão, ele tinha, aí ele fazia o pedido, você recebia o pedido, e muitas vezes que todo mundo achava que estava tendo, a gente não tinha parceria e comprava lá direto. Muita coisa do all-in, do limite, a Rappi faz. Então, e também em questão de liderança, lá tem um fator muito grande. Eu vi o Ben Schmall falando isso e vou retratar bem o que acontecia na Rappi. Ele fala o caso é o seguinte: se uma pessoa está parada na estrada e ela só fica pedindo ajuda, ninguém para. Agora, se eu começo a empurrar o carro, meu carro parado, todo mundo me ajuda. A Rappi era isso. O líder tem que se ajudar. Então, tinha um exemplo muito bom. Era, por exemplo, a gente trouxe uma CEO de uma empresa grande do mercado de saúde e ela vai para a Rappi. Ela vem com a secretária. A Rappi não. Era o CEO lá, todo mundo sentava na mesma mesa, aquele ambiente aberto, etc. Todo mundo mete muito a massa. Então, o líder lá, ele tem que executar. Todo Tinha mundo que meter a mão na massa, diferente de claro, outras empresas que, no nível que ela estava, ela já não participava colocava. mais. Então, eu vi uma pessoa que foi capa da Forbes ter que colocar a mão na massa. Então, tinha muito isso. E outro ponto-chave lá era de vestir a camisa real. Então, por exemplo, se uma pessoa pedia dentro do escritório um iFood, que a gente sabia os restaurantes que eram exclusivos, eu já vi casos de ter demissão. Isso foi no passado, acredito que não existe mais, não estou lá mais. Mas era uma coisa assim, se o vizinho meu me pedia o iFood, eu ficava triste. Lá é como se fosse um time de futebol, laranja. Não, tipo Coca-Cola e Pepsi, que os caras não podem... Ambev e Heineken rolou esse tema. Não, Coca-Cola e Pepsi, eles têm contrato de... Você não pode ser visto bebendo. Se você for, é uma cláusula de demissão. Isso tem até hoje. Ah, não sabia aí, viu? Assim, eu não posso falar da Coca, mas da Pepsi eu vi os caras... Eu vi, assim, há um tempinho atrás, 3 anos atrás,
o cara falar. Se ele for pego bebendo Pepsi, se alguém tirar foto, ele tem uma cláusula para isso. E uma vez eu tive um diretor que veio da Ambev, trabalhou comigo, e ele tinha 25 anos de Ambev. Ele veio com a gente, aí teve a gente fazendo um happy hour, fez uma piadinha, você vai tomar Heineken, etc. Ele falou que não. Aí todo mundo fica essa brincadeira, assim, por que você toma? Mas o cara falou, cara, eu trabalhei, fiz minha vida toda ali. Eu dei o meu sangue por aquilo ali. Então, eu vou tomar outra cerveja. E eu acabei sentindo isso na Rappi. Até hoje, eu só peço Rappi. Não sei, acostumei. Se eu vejo alguém pedindo, eu tenho esse sangue ainda. Não, você começa a acostumar. Eu tive recente agora em São Paulo, semana passada, e a gente foi ter reunião lá no CT do Palmeiras, e aconteceu a mesma coisa. Lá dentro, os caras não... Você não pode falar Corinthians, por exemplo. Você não pode ter cor preta. E assim, nesses lugares que a competição é muito acirrada, acaba que o pessoal... Não é que transcende, mas você tá dando um gás. Imagina ele fez o maior trabalho, não sei o que, para aquela marca. Aí ele vai lá e bebeu, ele cedeu para a marca concorrente. Total. Acho que é super válido. Então, concluindo, são esses pontos de liderança, que lá tem que o líder chega e executa em conjunto com a equipe, e esse terceiro, atitude de dono lá, vale muito. E eu chamo isso de até um clubismo, né? Como fosse futebol. Eu acho que é importante para quem trabalha lá e quando sai... ter uma cultura e passar essa cultura à frente, que no Brasil acaba não tendo, porque o pessoal se acostuma a chegar em empresa grande no Brasil e aí o cara não mete a mão mais na massa, tem muita gente que não opera mais, ele participa de reunião, mas ele não faz operação. E nesse caso que você falou, ele fazia o cara sentir, porque querendo ou não, se o cabeça participa de uma operação, ele tem noção de alguns problemas. E em empresa grande, às vezes... principalmente no Brasil, o que acontece é o cara tá sentado na mesa e ele não está mais vendo a realidade do que ele participou lá. Então, ele não consegue ter aquele flash de dar ideias que o cara de chão de fábrica ou na ponta tá dando. Você vê um exemplo, eu acabei de lembrar agora, é o João da CIMED. Poxa, que ele vive aquele momento... Ele personificou a marca. A marca, você pensa na CIMED, você pensa nele. Eu acho fantástico. Mas acaba acontecendo por quê? Porque ele botou todo mundo na ponta e ele vive aquilo. Então, ele sabe o que acontece. Pô, isso aqui não está funcionando, vamos fazer isso. Normalmente, os donos e os CEOs, que nem você deu exemplo, sim, eles não participam mais. Eu acho que, até te completar sobre isso, tem um fenômeno que aconteceu quando toquei a área de partnership na Rappi no Brasil. Então, partnership é falar com bancos, cartões, etc. Eu vim com uma leva de bancos... que tinha banco, por exemplo, os bancões, esse time desses caras, tinha muita gente que está sentada na cadeira há muito tempo. Então, a reunião era eu mais 8 pessoas. Eu vinha sozinho da Rappi, os caras com 8. 6 pessoas ali estavam apenas de teatro, que o cara não tinha sentido a reunião para ele. Aí você já pegava o Nubank, foi o melhor time que eu trabalhei de banco. 1, 2 pessoas no máximo e uma alta competência e um nível de eficiência muito grande. Eu acho que o resultado do Nubank é isso. O time é um dos melhores. Não sei se já trocou algumas trocas com alguém que trabalha no Nubank. O time é uma excelência, rápido, eficiente. Essa mudança, essa coisa de ter muita gente não fazendo nada... No mundo atual que a gente está vivendo, tanto de startup como de empresa, e a velocidade, as empresas novas acabam mudando. Então, assim, se o cara não está na ponta... Ele não está sentado, vamos dizer assim. A gente fala muito isso, o grandão devagar e o pequeno rápido. Sim. Então, o que acontece? Eu já, não na Nubank, mas eu vejo isso acontecer em outros casos que eu trabalho. Porque tem muita coisa tradicional que a gente faz e tem o nosso meio, que é no próprio podcast que a gente está fazendo aqui, o modelo que a gente faz é um negócio mais rápido. Então, você vê essa mudança em algumas pessoas. E no outro, é o que você está falando. O cara olha e fala assim, não, para esse negócio aqui, a gente precisa de 20 pessoas. Aí tu vê numa outra empresa, 2 caras tocando a operação. Mais veloz. Então, assim, realmente tem. Outro exemplo é o Elon Musk, que pegou o X... e demitiu 40% na entrada dele. Ele, eu consigo fazer com 40% a menos. E ele mostrou que está fazendo. Eu tive agora em Nova York a convite do PayPal, é uma empresa que ele fundou, para contar um pouquinho da Box Farm, etc. E lá você vê esse rastro ainda de todo o time ser
curto, execução rápida, etc. Eu acabei não citando o PayPal, mas eu vi isso. Eu uso PayPal desde 2011, eu acho. Que massa. É uma plataforma, assim, aqui no Brasil eu acho que não foi tão utilizada, mas antigamente, como não tinha nem cripto e nem essas transações online, o banco mais fácil de você transacionar no mundo acabou sendo o PayPal. Hoje na Box Pharma, por exemplo, eu tenho muitos hotéis, a gente tem a nossa mini farmácia autônoma e chegam muitas pessoas que são estrangeiras. E o mercado de cartões tem um problema. Por exemplo, se eu estou num país externo ao meu, eu não tenho problema de pagamento, etc. Está acontecendo até com uma etiqueteira que ela não tem o app no Brasil mais. Quando você tenta fazer pagamento com ela, de eventos, etc., ela está dando erro. Tem muita gente pagando no Pix. O PayPal ele tá buscando essa solução agora, que ele tem uma aceitação e conversão maior. Por quê? Quando ele chega no Brasil, ele já tem um histórico de compra desse Sim. usuário. Então, se eu sou americano e vim no Brasil, ele já sabe o histórico. Então, é muito mais difícil ter uma barrar o pagamento. Então, Então, vamos entrar um pouquinho Eu queria que você explicasse um pouquinho da história da Box Pharma e como é que ela funciona e como é que está o momento dela e do crescimento dela. Boa. A Box Pharma a gente iniciou em julho. Como que surge essa ideia para mim? Eu toquei a área de parcerias na RAP, então uma das parcerias, quando eu tocava o RAP Prime, que é o plano de assinatura da RAP, era com a House, que é da Vitacom, serviço de moradia, são casas, hotéis e hospedagens inteligentes. Eles tinham, toda vez que o usuário entrava lá, um hóspede, ele ganhava o RAP Prime, que tem uma assinatura grátis da RAP. Só que eles estão no novo modelo agora, que a Vitacom e a House estão fazendo. O que ela é? Ela vende uma solução para o prédio. O que é isso? Ela vende um mercadinho, ela administra um mercadinho e também começou a lançar a farmácia. A farmácia tinha um sócio meu que hoje é meu sócio, mas ele tinha montado uma operação, um time da IBM, que ele é ex-aposentado da IBM, tinha uma galera da IBM com ele. Só que o maquinário dele era muito, muito caro, muito acima robusto. do que precisava, robusto. Então eu falei, cara, a House falou, tem essa demanda e a gente não consegue solucionar, de bate-papo de reunião. Eu pensei, acho que na RAP eu tinha completado todos os caminhos. Quando alguém aqui pensa em fazer um pedido da casa dele, até fritar a batata frita, até chegar na casa do usuário, o motoboy entregar, eu tinha isso de cor na mente. E eu rodei muito bem, sou muito grato lá, então estava querendo empreender, ter meu negócio já. Então foi aí o gap. Então eu peguei e fui ver isso de farmácia de prédios, então eu acabei lançando. Mas sintetizando que a Box Pharma, a gente tem mini farmácias autônomas no modelo Honest Market. Para quem não sabe, o Honest Market é quando eu pego um produto e pago. Então eu tenho no minha mini farmácia lá, eu tenho um chamado conveniência, que seria perfumaria, etc. Além disso, eu tenho também remédios OTC, que são os remédios que não precisam de receita, os básicos. Depois eu tenho uma linha de academia, eletrônicos, não sei se alguém aí deve ter ido nas farmácias americanas como CVS ou Walgreens, o checkout deles, o final da loja, é sempre de eletrônico, então cabo de iPhone, etc. Essa é a minha farmácia. Além disso, se o usuário não encontrou o remédio ali, a gente faz entrega online via WhatsApp. Então, por WhatsApp, comando de voz, a gente tem assistente virtual via inteligência artificial que eu posso pedir, eu uso a farmácia mais próxima e entrego. Então, sintetizando... Mas, nesse caso da entrega, se a pessoa tiver receita, você faz? Ou a parte de receita, eu faço. Você não... você tem um delimitador nos remédios? Como é que... Não, vamos lá. Na minha loja física, eu tenho basicamente 192 SKUs que vão compreender, mais ou menos, quando alguém vem numa farmácia, 70% da compra é aquilo ali. Sim, dor de cabeça, não sei o quê. Esse básico. Se ele... Aí, lá tem a comunicação. Se ele não encontrou o remédio que ele procurava, eu vou ter todo um completo de farmácias, 15 mil SKUs que uma farmácia vai ter. Além disso, eu tenho 2 tipos de farmácia e uma só. O que eu me vendo aqui como um hub de farmácias, porque eu tenho fracionado, manipulado, tenho também uma farmácia normal. Eu uso a farmácia parceira, eu sou um marketplace. Então, só que a diferença não precisa baixar a app, para o WhatsApp você consegue pedir. Então, em 1 hora eu entrego tudo por comando de voz. A gente está tendo muito aceitação no público idoso,
que aquele cara que não usa app, etc., ele pode falar, pode ligar. O WhatsApp hoje no Brasil tem 80%, 90% da população que tem celular usa, então acaba que a gente ganha muito conversão. E, além disso, eu faço telemedicina também. Se você quer uma consulta com a gente, eu faço uma entrega. Então, sintetizando, hoje a gente tem mais de 100 lojas, estou em toda a Grande São Paulo, e agora a gente está abrindo franquias em Campinas e Praia Grande, inicia em julho. A operação tua hoje está focada, então, em São Paulo, porque é onde você tem os maiores players, vamos dizer. Além disso, porque hoje eu consigo... Meu mínimo para entrar é no prédio acima de 300 apartamentos. Em São Paulo, se eu quisesse ficar só por lá, eu ficava. Mas um case legal até para quem está começando e fazer rodada de investimentos, etc. Rappi, quando se estava no Brasil, ela estava muito em capitais. Ela não estava igual a iFood em 1000 cidades. Só que para o mercado, para o investidor, soa como uma empresa nacional. Mesma estratégia que eu estou tendo. Se eu quisesse, eu ficava só em São Paulo e chegava. Meu objetivo é chegar em 3.000 máquinas. Eu não. Você está com quantas hoje? Hoje eu estou com 100 e a gente vai chegar em dezembro em 500. Teu objetivo é 3.000 ao final do ano que vem. Só para você ter uma ideia, chegar em 2.000, a Drogazil, outras farmácias, chegar em 2.000 lojas, os caras demoraram 20 anos. Eu, em 2 anos, chego. Um dado muito importante uma loja de uma farmácia grande, tradicional, eles vão gastar 2,5 milhões. Com 2,5 milhões eu faço 500 lojas. Então, qual que é a minha sacada aqui? Com menos capital, eu tenho uma capilaridade maior e atinjo um número maior de pessoas. Porque tu ganha na velocidade, né? E na velocidade de crescimento e na velocidade da pessoa. Na verdade, é uma conveniência quase de farmácia. Que hoje muita gente, às vezes, não quer sair ou fazer nada fora. E você vai ter do lado da tua casa ou no botão do celular, né? Exato. Viralizou aí do Alfredo Soares, do G4, falando um pouquinho que marketing para farmácia hoje é estacionamento. Para mim fez sentido o que ele falou. Ele falou, hoje quem quer ir numa farmácia busca conveniência. Você passa de carro, você conseguiu parar e etc. Depois veio o CEO do iFood falando que o iFood está investindo em farmácia para entregar em 15 minutos, porque uma mãe não precisa sair de casa, vestir uma roupa, ele vai entregar em 15 minutos. Eu não, o cara já está lá, essa é a minha vantagem, a conveniência. Então, minha farmácia está dentro de prédios e hotéis. Entendi. Hoje você tem você falou que começou em julho, ainda não tem um ano. Não temos um ano. Quanto está gerando, mais ou menos, você poderia falar quanto você está faturando e qual é a tua base para final do ano de faturamento e o que você imagina aí com essas 2.000, mais ou menos assim, uma linha do tempo de crescimento? A gente fechou o ano de 2024 entre 1 e 2 milhões e 2025 a gente espera fazer de 3 a 4 milhões. Hoje você só está em São Paulo, 300, são 100 unidades que é chegar a 200, né? Isso. O mínimo de apartamento, você falou que é 300. E o crescimento, você vai pegar a área mais praiana, vamos dizer, de São Paulo agora. Ali eu vou para Praia Grande e vou para também Campinas. Até para eu começar o time... Por que acontece? O game changer aqui hoje em dia, se eu quiser operar uma cidade à distância, eu só preciso de uma sala 2x10, um estoquista e um motoboy. Então, a cada 50 apartamentos, eu só preciso de um estoquista e um motoboy. Então, eu sou escalável. Imagina, João, você veio para o Rio agora. Eu não preciso ter time aqui, eu preciso de um estoquista e um motoboy apenas. Aí eu faço 50 prédios. A cada 50 eu tenho que botar mais um Porque estoquista. o resto você atende via software. Software e o time lá a gente já está começando a gerar escala. Então, por isso que eu vou abrir Campinas e Praia Grande, que aí eu comprei Complexo do Litoral, Santos, para quem não é de São Paulo, talvez não entenda. Mas é por isso que ali eu também estou mais próximo, dá para deslocar rápido, mas a facilidade e o modelo ser escalável é esse o game. Entendi. Você tem alguma outra especialidade? Por exemplo, eu tinha pensado... Você tem alguma entrega personalizada, alguma coisa assim, vamos dizer, de assinatura que o cara entrega todo mês? Você tem algum tipo... Ou então pensa em alguma coisa nesse sentido para a Box Pharma? Boa pergunta. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, a Amazon está acontecendo um fenômeno. Tem a Walgreens e CVS, são as duas maiores do mercado americano. Elas estão fechando loja física e indo para o online. Porém, tem a Amazon, que entrou muito forte no mercado farmacêutico. Então, ela comprou 2 empresas. O One Medical, que é de telemedicina, que eu faço no Brasil. Então, hoje a gente tem telemedicina. E tem a Philpack,
que é o de assinatura. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui, o que é assinatura? Eu posso comprar, eu quero pedir para o recorrência, então eu quero pedir todo mês, eu tomo na segunda no Aldecon, na terça eu tomo um Dipirone, etc. Então, vem um saco detalhado e ele pode pedir por assinatura. Eu entrego todo mês para ele. Então, isso é um produto que você está criando, você está modelando para poder botar na Box Farm. No online nosso, que é uma demanda no Brasil. Tem um player fazendo e etc. Mas no final da história eu quero ser um hub que ali no meu WhatsApp eu consigo encontrar tudo dentro de lá. Então, a gente pode dizer que farmácias autônomas são o futuro. E como você enxerga a revolução desse mercado? Eu acredito que é o futuro porque o custo operacional é muito menor e eu atingo capilaridade muito maior. Hoje, para ter um fenômeno, eu vou contar, tem uma região em São Paulo que chama Cotia, tá? Cotia eu tenho um prédio que chama Nova Zelândia. Se o pessoal bater na internet vai entender. Ele é afastado de um grande centro, então não tem nenhuma farmácia. A solução para esse cara é minha farmácia. Senão ele vai ter que pegar um Uber, um ônibus lá, demora 1 hora para ele passar. Ele não tem como, ele vai ter que gastar muito mais para se deslocar. Eu acho que, talvez, nos grandes centros, a gente ainda é solução, porque eu estou no prédio, mas para capilaridade é muito maior. Se qualquer pessoa que eu convido todo mundo a pesquisar, entra no Google Maps e bate Droga Azil, vai aparecer todas. E depois bate Box Pharma. Vai dar para ver, a Droga Azil está só no eixo principal, que é na capital ali. Com muito mais... Eu, com 100 lojas, eu cubro a cidade inteira. É mapa e... A Drogazil, acho que tem 1.600 unidades no Brasil hoje. Mas, por exemplo, ele está só no eixo, Sim, nos jardins, etc. Eu cubro quem mora... Tem a população brasileira, está espalhada em todo o Brasil. Então, eu cubro Diadema, Guarulhos, etc. Mesmo jeito que é aqui do Rio. Se eu viesse para cá, eu cobriria Madureira, etc. Eu vou cobrir, que talvez não tenha tanto acesso à farmácia. Entendi. Qual foi o maior desafio de tirar a Box Pharma do papel e o desafio de chegar a esse número de 200 operações para chegar? Hoje em dia, eu tenho em questão de regularização, a gente tem uma farmácia física, que é ali que eu faço meu CD, eu compro, etc. No começo, eu não sabia como vinculava isso, eu tive que procurar uma farmácia para lançar, que eu tinha feito uma rodada, então eu tinha investimento já, mas eu estava fechando a rodada e não tinha recebido nada. E eu precisava lançar esse produto, que eu estava negociando com a House, etc. Eu cheguei e fui numa farmácia física normal, que eu tinha mais de 10 prédios para entregar. Fui lá e passei no meu cartão de crédito, R$70 mil, não tinha saído da Rappi, estava sem grana nenhuma, passei no meu cartão de crédito para botar remédio lá. Eu falei, cara, vai dar certo, vai dar. Depois de 2 semanas eu fechei o investimento, mas eu passei no meu cartão sem ter de estourar o limite, não sabia nem o que eu comer no outro dia, mas deu certo. E esse movimento para passar de 100 para 200 operações? Cara, o que acontece? Hoje em dia, a gente já chegou acho que o mais difícil é chegar no VIN do 10 para 50, do 50 para 100. Quanto mais você vai escalando, você vai aprendendo como vai funcionar. Então, hoje em dia, eu já sei o perfil do prédio, onde que eu coloco, o que faz vender. Então, você vai criando mais casca e você vai conseguindo escalar melhor. E tem essa coisa do mindset da Rappi de escalar e etc. Então, a gente vai conseguindo ter mais resultados melhores que do começo. O mais difícil, eu acho que é o começo mesmo. Até pegar o caminho. Acertar. Muitos empreendedores quebram logo no início. Qual o principal erro que faz uma startup morrer cedo pelo teu... Excelente pergunta. Eu acho que tem um movimento aí histórico. A gente tava agora em Salvador, estava com o Marcelo Claure. Marcelo Claure, para quem não sabe, foi o CEO do SoftBank. SoftBank é quem investiu na Uber, WeWork, etc. E ele foi um cara que tem um fenômeno, todo mundo deve ver na Apple TV, tem o WeCrash, que mostra a história do WeWork. E eu vivi isso diretamente na Rappi, porque o SoftBank investiu $1 bilhão na Rappi e investiu no WeWork. Todo o movimento de estabilidade que tinha lá no WeWork, que eles começaram a ver que essa ideia que existia um fenômeno na área de tech, que tinha muito capital, e a empresa não precisava gerar liquidez para ela só era investida pensando muito no futuro. Então, rolou esse fenômeno. Então, queimava-se muito capital. E por isso que eu acho que todo mundo quebrou. Hoje, o mercado, além de ele não ter capital fácil, você tem que ir já positivo. Então, por exemplo, o que eu vejo de insight, a gente tem lá o site. Qualquer ação, qualquer projeto novo lá, a gente quer que gere liquidez.
nada sem gerar lucro a gente não roda. Então, por exemplo, vou testar, mas a gente vai perder dinheiro. Não. O que aconteceu, o que eu vi no Fenômeno, na Rappi, etc., até quando eu saí de lá já tinha mudado esse mindset, mas era assim, tem um livro que chama Blitzscaling, que é do Reid Hoffman, que fundou o LinkedIn, etc., o YouTube. Ele fala um pouco disso, que era o movimento das startups. Chega primeiro a qualquer custo, mas hoje já não é isso. Então, essa ideia que a gente tem lá é sempre gerar no azul. Então, acho que é esse o game. O mindset, o capital acabou e também as empresas hoje focam em essas startups agora que estão chegando, que receberam capital. Todo mundo quer rodar no azul desde o começo. É porque você não acha que é porque também aconteceu esse movimento de muita empresa estar recebendo dinheiro e com o mesmo pensamento? Porque eu acho que eu passei por algumas coisas e que nem você acha que a gente pode ser considerado empreendedor serial. Lógico. E o que acontece? Tem projetos e projetos. Tem projeto que você vai botar o dinheiro, ele não vai dar o dinheiro agora, mas você está vendo que ele, em algum momento ele vai dar dinheiro. E tem os projetos de startups grandes que os caras, que nem você falou, exatamente, o cara olha e fala assim, eu vou chegar ali, não importa o que for. Então, ele não está preocupado em gerar dinheiro, ele não quer saber que existe uma diferença. Uma coisa pode não estar dando dinheiro no momento. Sim. Eu conheço vários projetos, por exemplo, a gente pode pegar o LinkedIn como exemplo. No começo não dava grana e hoje deve estar dando. A Microsoft lançou o Xbox, dava prejuízo de, sei lá, 200, 300 milhões por ano. E hoje é uma coisa que dá... A gente viu recente até agora, o Skype perdeu muito por causa das outras e acabou sendo descontinuado. Agora, pelo que você falou, criaram uma cultura onde era queimar sem ter noção nenhuma. Então, assim, não importa, eu vou queimar e se der prejuízo geral... Eu acho que define bem, por exemplo, vamos pegar o Instagram. O Instagram, ele ganha dinheiro com audiência, né? Então, primeiro, para ele ter audiência, ele precisa gerar a base. Então, aí é um outro desenho. Então, vamos lá, quando eu chegar a X milhões, eu consigo vender e trazer anunciante. Aí tudo bem. Agora, difere por exemplo, eu vou lançar... Vamos dizer que a Box Pharma agora vende chocolate. E chocolate não dá dinheiro. Eu vou ficar ali testando. O que acontecia isso, era muito teste. Eu vi na Rappi ali o RappiPay, cash, 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 cash out, cash out, cash out, e não dava receita. Por quê? Eu só queimando. É diferente de um Instagram que tem um norte, preciso atingir X usuários para conseguir vender a audiência. Eu acho que é o que você falou, foi um amadurecimento das startups, principalmente lá fora. Aqui no Brasil, eu já acho que sempre o dinheiro foi difícil. Não é tão fácil igual foi lá. Lá ainda tem muito venture capital, que quando o CEO, ou quando pessoas como Elon ou outros caras entendem o negócio, eles acabam pranchando dinheiro para fazer, porque eles já passaram aquilo. Você deu um exemplo aí mais cedo, a gente falou do Ike. O Ike, de novo, está aí lançando uma super cana, e ele fez uma rodada que parece que, na primeira momento, ele já levantou mais de 200 milhões de dólares. Eu vi a ou cana 100 dele, milhões de foda. dólares. Então, assim, ele já, para você ver, ele já fez sem ter... Ele tem um norte que ele está falando, mas ele, vamos dizer assim, o que ele tem hoje na mão? Ele não tem nada, mas ele conseguiu levantar. Só que ele é um cara que já entregou. Mas tem uma experiência, né? Eu acho que tem o mercado de capitais hoje para investir. Ou se a empresa está rodando no positivo e ele vê uma escala grande, que é difícil alguém chegar no positivo no começo de startup, ou o empreendedor já teve sucesso em alguma coisa que, tipo, vamos falar, o Ike, todo mundo sabe o sucesso que ele tem. E o produto dele, eu até vi essa apresentação da cana, a cana dele é mais forte, etc. Ele comprava em vídeo e demais. Então... tá tendo um maior debate esses dias, o André Esteves e outros caras do BTG, o pessoal falando, o Ike eu não posso mencionar porque não sei o quê, mas ele foi um cara que levou uma empresa de 1 bilhão até não sei quanto, e querendo ou não, por exemplo, hoje está aí um dos maiores fundos do mundo, o Mubadala, tem participação nas empresas que ele deixou, nem tudo funciona, ele tinha 10 operações, sei lá, 6 funcionaram, 4 não performaram, que também ninguém é... De ferro, né? Mas ele deixa um ensinamento muito legal. Eu acho que depois daquela cultura Ambev, tinha essa onda da meritocracia, eu acho que na Ambev muito bem, mas muitas empresas começaram a fazer, mas eu adoro a meritocracia, sempre fui comercial, eu gostava da comissão, etc. Mas chegou um momento que algumas empresas, e no caso dele, ele fala que ele deu muita liberdade para o time e o cara ganhava mais,
E tem coisas que indulgência da pessoa própria. Então, por exemplo, se a pessoa conseguisse perfurar mais não sei, eu não entendo tanto de petróleo, de navio, mas eu sei que se a pessoa perfurasse mais, ele ganhava maior bônus. Então, mesmo que depois era negativo para a empresa, os caras perfuraram. Aí ele falou que tinha uma auditoria ainda sobre isso, mas ele falou que tinha que ter uma auditoria da auditoria. Foi muito que ele confiou, deu liberdade para pessoas. Ele tinha. Mas você colher alguns resultados dele, hoje tem coisa que ele saiu, alguns portos, tem resultado imenso, que teve coisa que o governo não fechou com ele, etc. Não, ele teve muita operação, ele foi um dos percussores, a gente nunca ouviu, nunca tinha ouvido falar no Brasil, sem ser outra empresa, sem ser a Petrobras, ter posto de petróleo. Ele foi um cara, ele melhorou e operacionalizou o porto lá em Itaguaí, e situações. Então, assim, cara, ele é um... Assim, eu convido, eu até quero trazer ele aqui. Massa. Acho que ele tem um grande ensinamento para o pessoal da nova geração e tal, pela força que ele tem e pelo... claro, ele tem um estudo, aí é o que você está falando. Não adianta você também pegar e lançar o produto sem estudar. Eu acho que antigamente tinha muito isso. Eu vi, acho que tem uma brecha no mercado e eu pego, aí vendia para um fundo e a galera não se aprofundava. Hoje, o que acontece? Todo mundo passou por uma maturidade e está tendo um fundo maior. Existem operações que no início, que nem você explicou, não vão ter, mas eu acho que as outras vão acabar vindo. Baseado nisso, eu vou perguntar qual foi o maior prejuízo financeiro da sua vida, o que você aprendeu com ele nessa caminhada que você tem até agora de empreendedor, dessas coisas. Eu vou dar um depoimento bem sincero aqui. Eu tinha muita conexão com a noite antes. E ao mesmo tempo que eu trabalhei, eu conheço você aqui, em histórico aqui, para quem não sabe, eu morei aqui na Barra. Tinha uma época, na época que eu estudava em Ouro Preto, eu vim fazer estágio aqui, que o meu sonho era morar no Rio. E tinha um amigo meu que virou ator da Globo, ele falou, vem pra cá. Aqui da Barra a galera conhece, eu morei na casa, tinha o Axé, quem lembra? O Axé foi um promoter aqui do Rio. Axé, você lembra? Trazia desde... Ele continua, ele tá aí, Axé. Ele foi desde quando o Black Eyed Peas vinha no Brasil, era ele, foi super legal. Então tinha essa coisa. E nessa época, depois, então, eu segui, mesmo na RAP um tempo, eu liguei muito à noite. E depois, cara, eu comecei a ver o tanto que se perdia de tempo, etc. Então, me gerou muitos prejuízos. Porque é impossível alguém manter um resultado, alta performance acontecendo. E também você começa a ver outras alegrias na vida que não só à noite. Eu acho que fui muito conectado à noite, gerou muitos prejuízos para mim. Mas eu acho que, no final, pode se concluir como isso. Se eu somar tudo, o que eu perdi de tempo com a noite, eu acho muito bom, fiz grandes amigos, inclusive você na noite, mas... essa mediação, teve épocas na minha vida que eu era full time à noite, então... Então, vou aproveitar e vou entrar um pouco nesse assunto. Você não... Assim, a gente pegou hoje a galera está meio que na geração saúde. Então, você encontra o pessoal, assim, pelo menos 20% a 30% da galera de C-level e nesse nível... fortalecendo e batendo nessa área de saúde. Mas, se eu pegar 10 anos atrás, a galera se encontrava muito na noite. Então, assim, não que todo dia. Assim, eu peguei uma época meio sinistra em São Paulo. Né? Você lembra? Então, assim... Mas a gente tinha network que a gente conhecia muito em noite. Ainda tem. Não é tão... eu acho que não é tão puxado quanto tem hoje. Mas você não acha que isso foi de geração? E eu acho assim, dependendo das pessoas, algumas perderam muito, mas eu acho que teve muita gente que soube utilizar isso. O problema é que realmente, que nem eu vivi um pouco o Café de la Musique e outras coisas. Eu lembro, o café era um burro. Você manter uma relação entre uma empresa normal, onde você tem que levantar de manhã e você tá direto 3, 4 vezes por semana na noite, ela é complexa, mas você não acha que isso foi uma época e que, em alguns casos, você gerou alguns contatos, não que isso vire igual eu vou na academia, não pode ser um negócio todo dia, né? Sim. Eu acho que tem um fenômeno acontecendo agora que isso é dado. O público, geração Z, ela bebe muito menos. Ponto 1. Número de clubes fechando mundialmente. A Alemanha, lugares de bons clubes estão fechando. Então, o volume de clubes diminuindo, porque as gerações atuais que estão ativas estão diminuindo o volume de consumo. Mas aí já conectando um pouco quando você fala,
à noite, no passado, eu fiz grandes amigos, conheci muita gente através da noite. Mas tem uma coisa chave que muitas pessoas... Eu, por exemplo, tive momentos que eu não soube liquidar e saber essa mediana, que é chegar, você curte a noite, mas não com aquela alta intensidade que acontece. Agora, e também eu acho que acontecia, Cássio, naquela época tinha muita gente que saía na noite, só que o cara não precisava trabalhar no outro dia. Porque antes a comunicação era baseada no telefone, ele conseguia fechar um patrocínio, etc. Hoje em dia, não. Quem vivia só do telefone, cara, se o cara não saber fazer um ROI, etc., não consegue escalar mais. Então, concluindo aqui, eu acho que o fenômeno, a população diminuiu. E hoje, por exemplo, eu faço muitos jantares em casa. O meu sogro, o Amaury Júnior, ele é especialista de fazer coisa de jantar e relação. Hoje eu faço muito em casa, o jantar em casa virou uma relação, meus amigos, todo super divertido. E também acabo saindo um dia ou outro, mas acho que mudou o time, o estilo de balada e etc. Não, é porque a gente acabou pegando uma época que a galera ficava muito em balada, tinha muito baladas que performavam, que a galera faz. Eu acho que ainda vai voltar, porque teve um hiato. Eu pego de 2018 para cá, ele baixou muito, aí o pessoal passou para as festas. As festas. Que total. são festas... Os labels, né? Que são montagem de estruturação, que a geração nova gosta, mas tem sunset, tem uma De transição... dia, à noite... Que acabou, por exemplo, é igual você deve... aí eu vou fazer um paralelo junto com a Box Farm. Tem muitos eventos hoje que é durante o dia. Você pode pegar uma corrida, você pode pegar esse evento de crossfit, endurance, experience Total. e várias outras coisas, e você vai lidando, você vai levando esse pessoal. Isso você acaba conhecendo. Por quê? Antigamente o cara pegava e ele ia para a noite 10 da manhã e saia 6 da manhã. Tu ficava 8, 10 horas com o cara. Hoje, o que a geração nova está fazendo? Pô, o cara vai fazer um evento de crossfit. Ele entra com o cara 6 da manhã e sai 5 da tarde. Ou então a galera do Sunset pega de 3 da tarde a 10 da noite. Eu acho que acabou mudando um pouco o conceito tanto das festas quanto dessa convivência e ainda tem esse, assim, por um pouco, eu acredito, da segurança também em alguns lugares, o pessoal começou a ter eventos mais intimistas, que é o que você falou. Porra, tu vai em São Paulo, galera, não vou fazer um negócio... tem disso da casa, né? Eu vou fazer um negócio, um lugar que tem muito também que você mencionou lá atrás, e eu vivi, que eu fiquei na Ponte Aérea na época, Brasília, a galera tem uma saída, mas tem muito assim, eu vou fazer um evento na minha casa. Brasília tem disso, né? Então, assim, não é... Agora, São Paulo e Rio, nos 10 anos para lá, assim, eu posso dizer até 2017, 2018, a galera tinha muito esse fluxo. Eu tinha amigo entre Rio e São Paulo que me ligava, pô, tô aqui na porta, quero entrar. Cansei de ter café, isso. Aquela época. Então, assim... E eu teve uns amigos do... Caraca, eu esqueci o nome. De uma balada que o Guti Camargo era um dos sócios também. Provocatura, da época da Provocatura. Então, assim, eu tive amigo que estava assim, eu tô com um board chinês aqui, todos os diretores chineses queriam ir para a festa, e o cara me ligando 2 horas da manhã, Cássio, não, eu tô aqui, eu preciso entrar. Eu falei, tá, mas e aí? Entendeu? Então, assim... Mas aí já até volta um pouco disso. Essa coisa ajuda muito. Por exemplo, eu mesmo, quando vinha gringo da RAP, cara, eu ligava para todo mundo e conseguia. Tipo, até quando tava no Peru, eu trabalhei muito lá em Lima, tinha uma balada lá, conseguia, etc. Eu acho que o cara te valoriza e você fica forte no negócio com ele. Sempre teve isso. Você tá vindo agora para um caso que também tem muito, que por exemplo, a gente está aqui nesse momento no Rio e no Carnaval o Rio é o ponto mundial de tudo que é festa. Sim. E todas as coisas. E aí você vê, eu acabei estando em um dos camarotes e você vê que o pessoal do exterior gera uma confiança muito grande em negócio no Carnaval, principalmente por quê? Porque é um lugar que é difícil acesso, nos camarotes. Então você acaba acessando. Tinha diretor, C-level e dono e founder que eu não encontrava há muito tempo. Eu acho que pode comparar o Carnaval com Fórmula 1, com finais de campeonatos, onde você... tudo bem que você se desgasta um pouco mais, mas você faz você cria uma relação, eu acredito,
que você pode levar para uma vida. Tem um livro que fala um pouco, chama Efeito Primeira Classe. O que é isso? Quando você está num hotel 5 stars ou na primeira classe, a pessoa de subconsciente dela tem a percepção que você tem o mesmo nível dela, então no mesmo camarote, etc. Dado isso, ela te respeita. Eu já tive, por exemplo, foi até uma sorte que eu dei uma vez, que a gente, contar um caso, você citou a Fórmula 1. A McLaren era patrocinada pela Souza Cruz, e no México a gente tinha negociação que a Souza Cruz lá pode fazer ativação para venda de cigarro, etc. Então, eles me falaram, cara, a gente estava em reunião com o time do México, da Souza Cruz, e falaram, eles estavam comprando mídia dentro da RAP. Para quem não sabe, na RAP, a maioria dos apps hoje faz esse advertising, que ou você compra Coca ou Pepsi, no final ele influencia, comprou um hambúrguer, compra a Coca. Então, isso é vendido pelos apps. O que acontecia? A Souza Cruz comprava isso. Só que eles, no final da reunião, falaram, cara, a gente está próximo à Fórmula 1 no Brasil, pena que a gente não vai poder adesivar, porque lá não pode isso, etc. Aí eu falei, cara, por que não que a gente não adesiva? Porque se eu te der permuta aqui de mídia, você me dá o adesivo? Então, rolou e a gente patrocinou a McLaren. Perfeito, fui para a RAP, foi a primeira vez que a marca ficou global. Se pesquisarem McLaren RAP, vai conseguir ver. Nesse ano, eu andei naquele cockpit ali a primeira vez e achei fantástico aquilo. E conheci o pessoal da Red Bull. No outro ano, eu vou na Red Bull e o Red Bull pensou, esse cara aqui, a gente, como rápido, não tinha capital para patrocinar. Os caras da Red Bull achou que eu tinha capital que patrocinar mesmo, mas eu fui lá e tudo, etc. Os caras me colocaram para almoçar com o Verstappen na minha frente, e minha mulher é muito fã do Verstappen. E ela, almoçando, eu falei, cara, fica quieta que a gente está no mesmo. E ela querendo tirar uma foto com ele, etc. Depois eles levaram a gente para tirar uma... Ela foi, acho que foi a única pessoa no Brasil que tirou foto com o Hamilton, né, 2 Fórmula 1 para trás. Foi super legal. Mas muita gente que eu vi lá dentro da Red Bull, de nível altíssimo no Brasil, a pessoa nunca me deu relação. Como ela viu que eu estava lá, depois desse almoço, cumprimentou, tipo uma promoter gigante. Teve um cara de televisão gigantesco. O cara, porra, ele me sentiu que era do nível dele. Então, concluindo essa coisa de se essa pessoa está nesse lugar, ele deve ter uma importância, entendeu? Não, tem isso. Você vê em camarote, você... Por exemplo, em São Paulo tem muito agora, pelas modificações, você vê do Allianz Parque e do Itaquera. Eles estão fazendo, acho que os eventos, por exemplo, NFL. Fui pela Superbet no NFL, o camarote da Superbet, super legal. E eu diverti, eu acho que encaixou no lugar. Essas marcas, tipo, você vai no evento de esporte, conecta com isso, etc. Eu acho que é o que a gente está falando, houve uma mudança. Antigamente, era um tipo de festa meio hard. Hoje, todo mundo foi aprimorando esse lance de ter interação mais, e aí virou um lugar de mais interação, e não só diversão, não só isso. Ele acabou tendo você hoje vai meio que tem uma obrigação. Por exemplo, antigamente eu fui muita festa da galera sair carregada. Sim, sim. E hoje tem galera que sai carregada? Mas não tem, mas hoje o cara... estranho, né? Só que hoje, que nem você deu o exemplo, eu vou num evento da NFL. Você já vai sabendo assim, eu vou lá, vou me divertir, mas eu vou ter um outro contraponto da minha empresa pelas pessoas que estão. Antigamente o cara, não vou lá beber, vou não sei o quê. Isso aí. Então isso acabou mudando, principalmente, eu acho que pela maturidade e pela geração. Mas é o que você falou, isso acabou que trouxe um ganho para as marcas, tanto quanto um ganho para as pessoas que vão. E gerou esse fenômeno que você está falando. Por quê? Você mesmo deu exemplo. Você foi lá e isso deve ter te dado um ganho, porque começa a você entrar num círculo que para você chegar, ou para algumas pessoas chegar, é um caminho. Lógico. Você não começa hoje... É que nem você falou, quantas pessoas tiraram foto com o Hamilton? Quantas pessoas tiveram com o Verstappen? Almoçou com o Verstappen, poxa. Então, acho que isso acabou mudando um pouco. Total. Uma perguntinha aqui mais para o mercado. Qual a principal tendência para o futuro do varejo farmacêutico, na tua visão, e das health techs? Tá, falando de varejo, eu tive agora na NFR, em Nova York, e... que estava... Eu vi muita coisa... Eu vou pegar um exemplo de uma loja que chama Uniqlo. Uniqlo é uma marca ou é japonesa ou chinesa, e o autosservice está muito forte. Eu acho que o varejo, quanto menos ele gasta com operacional, que é o que eu estou fazendo hoje,
e você consegue pagar. A Uniqlo, eu fui lá um ano anterior, onde que eu chegava lá, eu levei meu produto. Aí a mulher fala, você quer ir no caixa humano ou você quer ir aqui pagar automaticamente? Pagar automaticamente é pegar o produto e passar no QR Code. Passei no QR Code, aí eu leu e paguei. Isso todo mundo já conhece, viu, etc. O que está acontecendo agora? Eu peguei minha bolsa, toda a minha sacola, só coloquei numa caixa assim, ela leu tudo e já saiu o valor que eu tinha que pagar. Então, não precisou de humano, não tive... Porque quando você tinha que registrar, tinha erro de fricção. Então, no final, eu acho que o Honest Market está muito tendencioso no varejo. No Brasil, aqui a Renner já está fazendo isso, etc. Você já começa a ver McDonald's fazendo, já faz há muito tempo, você está tirando o caixa humano. Também, por último ali, você vai ver as marcas, até Leroy Merlin está fazendo isso, etc. Então, essa ideia final do Honest Market está claro. Você acha que esse movimento do varejo farmacêutico... Do varejo geral e no farmacêutico. O farmacêutico, se eu pegar isso, o farmacêutico está tendenciando online. Se a gente ler o livro chamado Livro do Amanhã, que é olhar o que os Estados Unidos e a China estão fazendo, os dois estão partindo para online. Fecha a loja física e vai para online. Assim, eu vejo que nesse Honest Market, em alguma parte do varejo da farmácia e de algumas áreas, não vai poder não ter pessoas, porque eu vejo que assim, você tem remédios controlados e várias coisas que isso, assim, querendo ou não, você não tem o que fazer. Você deixa, por mais honest que tenha, né? A galera, por exemplo, eu vou chegar hoje, eu tenho um remédio super controlado, a Prazolam, lógico. E aí isso vai ter. Mas você acredita que a gente vai começar a ter no Brasil uma diminuição então de atendimento de pessoas? Dentro do espaço, ele vai diminuir o número de pessoas, a sessão fica free, a sessão que você consegue pegar, e você vai ter o farmacêutico ali de consulta, mas você consegue pegar e pagar. Talvez o farmacêutico ali sempre tem que existir. Até vale ressaltar que na Box Pharma a gente tem um farmacêutico online para todas as lojas. Hoje eu tenho câmera e voz, então se qualquer pessoa quer consultar um farmacêutico, tem uma equipe por trás que fala com a pessoa. Mas o que eu acredito numa loja tradicional é que o varejo, o que ela vai apresentar? O farmacêutico continua, mas o pagamento, o check-out, ele vai mudar para todo mundo. Eu fico pensando assim, vou perguntar a você que está mais antenado. Cara, aqui no Rio eu ainda vejo um mundo das farmácias. Primeiro que contrato de farmácia há 20 anos de chão. E segundo, que eu vejo ele avançando, tanto em São Paulo quanto no Rio. Eu ainda vejo... Cara, a farmácia virou tipo... se não me engano, em BH, foi uma das primeiras... Araújo, né? Que ela virou meio que um mini mercado. Aqui a gente ainda... Aqui em São Paulo ainda está no meio. Eu não sei por que não fez a transição. Mas eu vejo, assim, as farmácias hoje, ela tem vários pontos. Tipo assim, ela chega a ser grotesco você pegar aqui a Olegário Marcel, para quem é do Rio, na Barra da Tijuca. Ele tem, na mesma rua, ele tem, tipo, 6 farmácias. Mas vai ser... O que acontece? Saiu um texto ontem, até no Brasil Dorna, não, foi do Júnior, da Starcy, no LinkedIn. O Júnior é uma referência hoje. Ele fala um pouco disso. O mercado americano está partindo para o online e o mercado chinês também. Só que e no Brasil estão se aumentando o número de lojas. Mas o Brasil está 20, 15 anos atrás. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos e China. Hoje, o Brasil... vai acontecer, ele vai colocar loja. Porque, como eu te falei, hoje, se todo mundo colocar o mapa da Drogasil, ela vai compreender só São Paulo capital mesmo. Eu, por exemplo, com 100 lojas, eu cubro muito mais que eles, eu tenho mais capilaridade. Então, acho que ainda tem muito espaço para se colocar farmácia e vão colocar. Você acha que você, na sua visão, acha que, ao mesmo tempo que elas vão crescer logisticamente em termos de ponto, talvez você vai estar crescendo online do outro lado? A gente vai ter uma mescla, talvez? Ou sobreposição? O que acontece? Tem dois pontos. Falando deles, tá? Eles vão ter que crescer e colocar mais lojas, só que eles vão diminuir a loja, diminuir o custo da loja, mas eles sabem que precisa dar em ponto menor, etc. Além, o online deles eles precisam melhorar, porque ele não consegue entregar, por exemplo, Drogasil, ela está só ali. Se o cara lá de Guarulhos pedir, como faz? Ele não consegue entregar. Então, o cara acaba ocupando uma farmácia de bairro. Mas ele vai ter que diminuir o custo da loja, colocar lojas mais express e colocar essa coisa do estacionamento ali também, mas aí ele vai conseguir ter mais pontos. Agora, falando de mim próprio, é que eu estou num outro caminho, meu custo operacional é muito menor e minha loja é mais fácil de colocar. Eu vou partir
vou aumentando cada vez mais a capilaridade, mas eu chego mais rápido. É aquela coisa do dinossauro que falou, para esses caras se moverem, eles são muito grandes, igual um dinossauro se movendo. Eu acredito que eu estou me movendo igual uma hiena, muito rápido, né? Então, aí vem outra pergunta que eu tive há pouco, eu tive 15 dias atrás, com o pessoal do iFood. Tá. E aí, para minha surpresa, eles falaram que hoje o maior mercado deles dentro do iFood é farmácia, e depois vem mercado, e depois vem comida. Que eu não sabia disso. Então, assim, é uma pergunta que eu me faço. Isso te afeta ou não te afeta? E, assim, como é que funciona? Você está falando aí do mercado digital dos grandes. Querendo ou não, se o iFood der uma crescida nisso, ele vai melhorar o mercado. Tudo bem que ele vai ficar com a maior parte do ganho, acredito eu, eu não sei como é o ganho dele nesse momento, em cima da farmácia, mas ele vai dar uma esticada nisso. A farmácia ela vai acabar tendo isso como um segundo momento, porque hoje ela está focando, que nem você falou, em posicionamento de rua. Então, tanto que o Alfredo, acho que falou isso, né? Hoje marketing para farmácia é ter estacionamento. Aí você vai parar, você tem 5 farmácias, igual você falou que não legaram. Vai parar na que está vaga. Pronto. Então, aí eu queria uma análise tua nesse triângulo aí, que vai ser o quê? As lojas físicas, você está partindo para um modelo praticamente 100% online, e tem o iFood... Eu acho que pode se dizer online... Não, online que eu digo... online que eu tenho offline lá e o online que eu digo, você não tem que ter essa super estrutura igual eles têm. Sim. Só que aí tem no meio o iFood, que ele tem um modelo híbrido entre usar a estrutura física da farmácia e, ao mesmo tempo, ele usa vários pontos para poder fazer entrega. Eu tenho dois momentos de concorrência com ele. Primeiro é quando aqueles produtos tradicionais, chamados OTC, que não precisam de receita. Ali eu não me preocupo, porque ele demora 15 minutos para entregar e eu já estou lá no prédio. Então, o que você vai pegar? Além de eu ter uma vivência com o usuário, etc., ele tem um confesso. Eu tenho toda semana, eu falo com esse usuário e demais. Além disso, em Plus, eu faço muito sampling para o usuário de vitamina, etc. Eu estou dentro do prédio, eu entrego dentro dele. Então, ele tem uma relação de carinho com a minha marca. Tá? E eu tenho um farmacêutico ali que o iFood não tem, para tirar dúvidas, etc. Esse é o primeiro momento. Ali, o segundo momento é o online dele. Ele entrega em 15 minutos, só que para fazer essa operação de entrega em 15 minutos, tem um chamado que eu acho que Rapturbo, etc. Pode ver que nos Estados Unidos tem uma marca que chama Gorillas, que lança essa entrega em 10 minutos. Ela fechou. Por quê? Precisa fazer um negócio chamado order fake. O que é isso? Quando eu faço uma entrega de 15 minutos, a farmácia já está preparada e o cara recebeu o pedido. O motoboy já tem que estar na porta. Para o motoboy ficar parado na sua porta, você paga uma order para ele. É muito caro para o Rappi e iFood manter isso. Então, ou ele aumenta a taxa para o preço final, que aí eu tenho um preço melhor, ou ele vai subsidiar e vai começar prejuízo. Então, eu não sei como ele vai se pontuar. Eu respeito o iFood desde a Rappi, eu acho que é um gigante, aprendi muito com eles, mas são os dois viés que vêm, eu acho que vale o jogo. Agora, tem um ponto, ele trabalha muito farmácia grande, rede, ele não trabalha farmácia de bairro. Meu foco é farmácia de bairro. Porque, então, esses caras, eu faço 5, 6 pedidos. Então, você faz o pedido para mim, lá em Guarulhos, talvez o iFood tenha que mandar uma farmácia do grande centro. Então, ele demora mais, etc. É um jogo ainda que está pegando, mas eles fizeram essa virada em outubro, mas cresceram já muito. O iFood é um gigante, tem que ser respeitado. Na verdade, você vê isso como uma briga logística, então, hoje. E sim. Hoje é porque, assim, eu não sabia dessa informação, tomei um susto, porque... Order fake. Não, desse lance de que o iFood hoje está faturando mais em cima de farmácia do que em restaurante. Porque a gente acaba que ficou na cabeça com o iFood. Né? E hoje já tentaram, que nem você falou aí, Uber Eats, um monte de gente tentou, muito grande, e no Brasil não conseguiu. Não tem. Mas você vê ela, querendo ou não, fazendo um bracinho para outro mercado. Sim. Que são essas compras e tal, e até de maior valor, porque o iFood, querendo ou não, ele tinha um pouco de limitação, porque foi pensado para o quê? Para almoço, para não sei o quê. Então, você não chega. Quando você começa a pensar em compras, que nem você falou, em farmácia, às vezes, você compra uma caixinha e pode ser R$500, pode ser R$1.000, Sim. pode ser, sei lá, é um remédio. Tem remédio de 10 centavos
e tem remédio de, sei lá, 50 mil reais, 30. Tinha tem uma outra peculiaridade, por exemplo, o sonho da Ozempic, a gente negociava isso na RAP, que era ele que ele queria fazer entrega com recorrência. Só que a gente nunca consegue fazer entrega com recorrência porque a app é o seguinte, ele joga a frota, como tem aquele fenômeno que você falou, existe um problema hoje que tem mais pedidos que motoboys na rua, e também Uber e etc. Então, ele, quando faz um pedido, o app tem que julgar, vou jogar base para restaurantes e farmácia, ele fica controlando aquilo ali. Então, ele não consegue dar uma recorrência. O que o Ozempic queria fazer? Toda pessoa compra de 3 em 3 meses. A Novo Nordisk queria fazer isso com a RAP, acabou não fazendo. Eles não conseguem fazer essa recorrência de assinatura. Então, tem algumas coisas que eu quero ver como é que eles vão se portar. Mas, ao mesmo tempo, eu tento gerar confiança do usuário estando ali, né? Minha loja física. Mas, por exemplo, você acabou de me falar e me deu uma ideia. Você não poderia ter uma parceria com a Nova Disco ou eu não vou lembrar os outros nomes. MS, sei lá quem. Então, ou CIMED, sim. de ter uma assinatura, já que você está dentro dos apartamentos. Você tá diretamente ligado. Você tem um centro. Você sabe como compra ou não. Você não poderia ter uma parceria de assinatura, por exemplo, do Ozempic? Eu sei porque eu já tomei e eu recebo aqui, você está sem tomar há tanto tempo. Você fazer isso e fazer uma entrega como se fosse o Box Pharma Uma on demand dentro. e fazer a entrega direto? Isso não seria alguma coisa que você estaria tomando à frente do iFood, porque você teria um serviço muito mais personalizado e direcionado ao público dos apartamentos? Total. Uma coisa muito bom você trazer isso, uma coisa que aconteceu agora. Fora do país, o Ozempic cortou o intermediário. Ele está entregando direto. É lógico que tem uma empresa por trás entregando. Para mim, se encaixa muito. Até eu falei com o time, vamos levar isso para eles fazerem isso no Brasil. Porque hoje o Ozempic, por causa já está acontecendo isso, se der em Google, saiu essa notícia esses dias. Então, a ideia, por exemplo, eu estou dentro do prédio, eu sei o perfil do usuário, etc. Então, faz muito ganho de fazer. E até com vitamina, a IMS você citou agora, a gente fechou uma parceria com a Vitaminice, que é do grupo deles. Eu até peguei todas as vitaminas e estou tomando. O time tem lá mais calma, mais energia, etc. E hoje a gente está fazendo uma campanha de hipersegmentação, porque eu tenho o perfil do usuário. Aqui nesse prédio mora gente de 20 a 30 anos, ele consome isso. Então, a gente está dando umas amostras de vitamina para ver, etc. Então, você acha que esse pode ser também um caminho da personalização, também um caminho grande que você sai, querendo ou não, você vai sair mais na frente do que esses outros players, até porque eles são pulverizados. E você está... Pelo que a gente está conversando, você está segmentando em algumas prédio, áreas, né? Com certeza. Se um jovem quer criar uma startup hoje, qual o conselho que você daria? Eu acho que começar sempre muito pequeno. Pegar um exemplo, no meu bairro, colocaram um restaurante, o cara abriu um restaurante gigante, e eu estou vendo que ele está vazio, está dando dó ali. Eu falei, cara, poxa, a vida não está indo. Eu acho que todo mundo tenta abrir uma coisa muito grande. Em São Paulo aconteceu um fenômeno de restaurantes, tem alguns exemplos aqui no Rio também. Mas aqui no Rio, por exemplo, meu amigo tem o Labuta ali, o Labuta e o Lilia. Os caras abriram pequenininho, aí vai acertando, vai crescendo. Eu acho que todo mundo, quando começa alguma coisa, quer testar, etc. Faz um blog, alguma coisa, ou um WhatsApp mesmo. O canal do WhatsApp é muito bom. Faz o mínimo possível, vai testando e dali gerando crescimento. Acho que dá para testar tudo e bem curto, pequeno. Restaurante pequeno, startup pequeno. Testa vender para o Family and Friends, que é seu amigo, sua família, e depois escala. Para diminuir o risco. Uma outra coisa, o que você acha que separa um empreendedor comum de um bilionário? Eu acho que o bilionário, depende se ele já chegou como bilionário, se ele chegou como bilionário, nasceu bilionário, aí tem dois casos, né? O João Adib fala um pouco disso, do herdeiro e do cara que é o sucessor. O sucessor está engajado, etc. É um tipo de bilionário. O herdeiro está ali só recebendo. Agora, o empreendedor, ele pode virar um empreendedor, pode virar bilionário. Eu acho que o empreendedor, ele executa, ele engaja, ele tem histórico do crescimento. Assim. Quais são as pessoas hoje que você, nessa caminhada que você veio de crescimento e de mudanças aí, que você leva como parâmetro e como tanto de pessoas, e eu acho que algumas empresas que você pode falar assim, pô, eu acompanho esses caras aqui me deram um insight, eles estão me ajudando aqui hoje porque eu caminho, eu olho para eles
como exemplo e outros... Eu acho, falando macro, assim, o Musk tem uma referência. Sempre eu estive até agora no Orlando, lá perto, onde que tem a base dele, em frente à NASA. Acho que é a referência dele de execução. E tem até uma história que quando ele sai do PayPal, ele vende, ele só tinha 30 milhões, ele tinha mais 2 lançamentos, ele vai para cima. E no Brasil, eu acho que no âmbito de farmácia, o João Adib virou uma referência para todo mundo aqui. Essa coisa de botar na frente, ser vendedor, etc. Eu acho que é um grande nome. Você hoje, pelo que a gente conversou, você é considerado um empreendedor serial. A gente falou aqui de algumas coisas, assim, tem a tua, desde Ouro Preto até a Box Pharma. Hoje, para frente, você está concentrado no Box Pharma, mas tem mais algum tipo de outro negócio que você dá mentoria para alguém, eu queria, se você tem algumas coisas paralelas à Box Pharma hoje, ou tem intenção de ter isso? Antes de entrar na Box Pharma, eu tinha montado para a House vários cafés. Então, a House tinha um problema que ele não tinha café da manhã. Então, eu fiz um café curto, expresso, etc. Só que a Box Pharma cresceu muito. Aí, eu parei tudo e falei, só o Box Pharma. Então, hoje em dia, muito 100%. A gente está em crescimento muito grande. Se pegar de julho para cá, a gente está crescendo 50% todo mês a mês. Então, toda hora a gente está mudando. Então, é full time, 8 da manhã a 9 da noite. E também queria perguntar hoje quem seriam os seus parceiros. Você deu exemplo aí da Vitamine, CMS. Quais são outros parceiros de nome e estratégia que vocês, junto com a Box Pharma, têm e podem falar, assim, e como está vamos dizer assim, essa prospecção para frente dessas marcas novas que têm saído aí? Hoje, esses caras, por exemplo, eu tenho, além da IMS, eles têm o Notco, que é uma empresa chilena, que é baseada em plant-based, ele tem aquele proteína líquida, pequenininha, que todo mundo vê no supermercado. É um parceiraço, Notco, uma empresa investida pelo Bezos. Mas a gente tem a Bold também, um parceiro grande nosso, que está vendendo para caramba. Conheci um dos caras que criou a Bold. Super legal o case dele, eu também vi. E também no mercado, por exemplo, lá de Advil. Hoje, o meu maior produto de venda é a Advil. Então, um parceiraço nosso, consegue uma negociação boa. Mas a indústria em si, eu vou lançar uma campanha agora com a Colgate. A Colgate vai me envelopar uma máquina minha e a gente vai colocar uma prateleira só de Colgate. Então, a indústria começou a me observar como um PDV diferente de todos eles, e eu dou muita informação de dados para ele, porque eu tenho câmera ao vivo, sei quem passou, eu sei o perfil do público. Colgate, ela tem 2 pastas, Colgate é o Max. O Max é um público, Colgate é outro. João, vamos trabalhar aqui, Colgate é o Max. Eles começaram a me ver como um lugar para eles testarem alguma coisa e visualizar no PDV, porque a minha amostra é muito rápida, eu dou velocidade de entrega para eles. Então, eu ponho ali e coloco... Você diria que eles estão começando a ver você como uma área de mídia. De mídia. Então, como é que funciona essa... Hoje você tem relação com agências, como é que está essa relação de marketing e como é que você pensa assim, em evoluir nisso aí? Eu até em histórico na RAP eu trabalhei partnership, então a gente negociava muito espaço do app lá. Então, algumas marcas que eu já tinha, bancos, cartões, a gente tem algumas negociações da indústria. Agora, com a agência, tem uma empresa que chama Spock. Spock é uma startup de colombianos que ela tenta trazer mais monetização, que é vender mídia da sua empresa. Então, a gente faz desde o projeto. E eles têm uma relação direta com todas as agências. Então, eu estou conectado a eles para me vender. Hoje, minha prateleira... envelopar, stand, eu vendo tudo ali, tudo é merchandise. Então, você ali, já tem eu tenho uma televisão também, kit. já tenho um media kit, tenho uma televisão, etc. Então, depois a gente vai pedir também para você deixar um link para a gente colocar isso diretamente aqui embaixo. E eu queria que você explicasse, no começo do programa, você falou um pouco, você estava focando talvez, ou tivesse mencionando, em fazer franquias ou nessa expansão. Vamos falar um pouquinho também disso, como que as pessoas, se quiserem se aplicar ou se quiserem saber mais da Box Pharma para poder entrar, talvez, nesse nicho de negócio, como é que elas podem fazer e como é que se dá essa escolha dos pontos e nesse sentido. O modelo nosso de franquia, ele é um modelo parecido com a Oakberry. A Oakberry, para quem não sabe, lança franquia no mundo todo. Teve alguns lugares que ele não teve sucesso. Por quê? Foi aquele tradicional de franquia.
onde ele colocava um valor, alguém comprava. É lógico que ele tinha uma pequena escolha, mas não. Pequena escolha, mas não é 100%. Hoje tem um modelo chamado sócio-operador. O que é o sócio-operador meu? Ele compra a máquina é R$15.000, e ele tem uma receita em média a máquina dá uma receita final de R$500. Então, ele tem uma receita de 50% e os 50%. Só que quem compra o produto, quem opera, somos nós. Ele é apenas ele é um gerente da nossa loja lá. Ele olha e comunica, mas toda a operação é feita pela gente, até custos, etc. Ele não paga royalties, mas ele só faz a primeira compra da máquina. Então, é esse modelo de sócio-operador que mais encaixa, até porque a gente é farmácia. Hoje eu tenho um farmacêutico, manipulação, entrega, ele não pode fazer compra, etc. Então, esse modelo, concluindo, é R$15.000 e ele tem direito a 50% da receita dessa máquina, que em média dá 250. Então, hoje ele não precisa estar na prática, na operação, ele pode dar um olhar, indicar, e ele tem uma receita de R$250. Muito maior que qualquer investimento que ele vai ter na Mas isso hoje, como é que a pessoa aplica? Qualquer um pode entrar? Hoje ele tem. Eu vou deixar até meu e-mail aqui direto e a gente está discutindo. Tem muitas pedido, mas a gente, como é um mercado farmacêutico, ele é cheio de regularização, então tem muita preocupação e etc. Eu vou deixar meu e-mail aqui ao final e podem ir comunicando, que é muito mais a gente está fazendo um family and friends, gente que a gente tem confiança, etc., para não chegar escalando e venda assim. Também depois a gente vai deixar a página da Box Pharma. Isso. A gente já falou um pouquinho disso. E eu queria que você deixasse... A gente está chegando assim nos finalmente aqui do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está começando agora, que tá querendo, tem gente que está querendo criar coragem, tem gente que já tem coragem e tem gente que está na posição que você já teve um dia. Pô, tô diretor lá, não sei se saio, saio, não saio, valeu a pena, não valeu. Eu sei que a gente discute muito isso aqui, que empreendedor não é para todo mundo. Sim. Todo mundo acha, às vezes. Então, às vezes, tem gente mais novo que quer tentar, pode tentar, e tem cara mais velho que está no momento. Então, assim, uma mensagem final para o pessoal disso aí e suas considerações gerais aí. Beleza. Eu acho que tem que tentar mesmo, vai errar, é um clássico todo mundo falar isso, mas o mais valioso por exemplo, eu fechava muito contrato na RAP, contrato de 1, 2 milhões. Agora, quando eu fecho para a Box Pharma, que é uma coisa que é minha, eu tenho outros sócios também, tem alguns investidores, é muito mais saboroso. O sabor da vitória quando dá certo, quando na RAP eu tenho stock options da RAP, tenho, posso dizer, uma sociedade lá muito pequena, mas tenho esse sangue ainda. Mas agora, quando a empresa é sua mesmo, você empreendeu, o sabor da vitória é muito melhor. E tem uma frase do Kaká, ele fala uma frase muito legal. Quando ele entrava em alguma disputa, ele perdia algum jogo, etc., se ele treinou ao máximo, ele sabe que deu ao máximo, se ele perder, não tem problema. Eu levo isso comigo. Se eu tentei ao máximo, eu sei que eu fiz o meu melhor, perdi, eu sei que não. Então, por exemplo, fui para uma reunião, fiz o PPT certinho, a planilha, fiz todo o beabá, estudei antes, etc. E eu perdi, tudo bem. Agora, quando eu perco, porque eu cheguei atrasado, alguma coisa, me dá uma angústia. Mas se eu fiz o certo, vai com tudo, vai com Deus, eu acho que passa e vai. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aí sua presença. Obrigado, é meu prazer imenso. Isso, todas as vezes que você estiver aqui no Rio, pode vir. Em breve a gente vai estar em São Paulo, então vai estar levando, pode trazer os sócios, outros exemplos. Se você quiser deixar aí teu e-mail, a rede social, o site da Box Pharma, pode falar. Tá. E depois a gente vai botar na descrição aí o link para o pessoal que tiver interesse em saber mais. O meu e-mail é joão@boxpharma.co mesmo. O Instagram da Box Pharma é boxpharma.ai e o site é boxpharma.co. Eu vou deixar o link também, mas fique à vontade no meu LinkedIn também. No Instagram, meu Instagram é joão.bastos. Podem achar lá, estou sempre online, tá bom? Um abraço e obrigado, Caio. Foi um prazer. E agradecendo vocês por estar acompanhando mais um Multi-Estudo especial. E em breve estamos de volta. Obrigado, até logo.